que é um novo gás poluente. Então, a tecnologia mudou, os veículos mudaram, o combustível mudou e o gás que polui muito virou agora o óxido de nitrogênio, não mais o material particulado. E a gente está se adaptando a fazer a fiscalização. A fiscalização de emissões ela está tendo uma grande mudança e a Polícia Rodoviária Federal está se equipando para acompanhar essa mudança. Vem aí mais notícias no Vale Urgente com Tony Blade. Eu volto amanhã com o Band Cidade. Espero você. Até lá. O combate aos gases tóxicos emitidos pelos veículos ainda é um grande desafio para as autoridades. Causam prejuízo ao meio ambiente e também à saúde da população. Em São José dos Campos, uma empresa instalada no Parque Tecnológico desenvolveu um equipamento que pode ajudar na fiscalização de veículos que emitem esses poluentes. Um vilão invisível que pode causar prejuízo para as pessoas e ao meio ambiente. Os óxidos de nitrogênio, conhecidos como gases NOx, são elementos químicos produzidos a partir da combustão de motores a diesel. O grande volume altera o ciclo do ecossistema e também a qualidade do ar. Impactante, né? Porque eles atuam em várias coisas. Eles podem, por exemplo, afetar a troca gasosa das plantas, né? A fotossíntese, inclusive. Pode bloquear essa entrada de oxigênio e gás carbônico na troca das plantas e pode afetar, por exemplo, o trato respiratório no caso das pessoas, né? E impactando principalmente crianças e idosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a má qualidade do ar afeta diariamente 93% das crianças e adolescentes no mundo, ou seja, 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Ainda de acordo com a OMS, a poluição mata 633 crianças por ano só no Brasil. Quando a gente fala do trato respiratório, você está respirando ozônio, você está destruindo a sua mucosa respiratória e, com isso, todos os problemas associados, né?
questões de asma, por exemplo, na primeira infância. Ainda de acordo com o último levantamento do Ministério do Meio Ambiente, o setor de transporte é o que mais causa impactos na qualidade do ar, com 90% de emissões de gases poluentes, de CO2 e NOx. Além de ser tóxico e incolor, o NOx é muito mais nocivo do que o CO2, ou seja, o gás carbônico. O NOx é encontrado nos escapamentos de vans, caminhões, caminhonetes e também nos ônibus. Uma situação que já é crítica nos países europeus e agora se tornou realidade aqui no Brasil. A Hybrid e-Controls, empresa de tecnologia voltada ao setor automotivo e residente do Parque Tecnológico São José dos Campos, desenvolveu um equipamento que permite que fiscais da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, verifiquem a quantidade de gases dispersados em todas as estradas do país. O que nós desenvolvemos foi um dispositivo capaz de mensurar essa concentração desse gás que sai pelo escapamento dos veículos diesel, as vans, ônibus e caminhões, né? E que esse equipamento com certeza irá ajudar tanto na fiscalização quanto na parte de reparação, né? Uma vez que hoje o pessoal de oficina mecânica, eles não têm como medir isso. O equipamento mostra que a tecnologia se tornou um forte aliado no combate à poluição e à degradação do ecossistema. A Polícia Rodoviária Federal faz fiscalizações ambientais, principalmente também na questão de emissões de óxido de nitrogênio, que é um novo gás poluente. Então, a tecnologia mudou, os veículos mudaram, o combustível mudou e o gás que polui muito virou agora o óxido de nitrogênio, não mais o material particulado. E a gente está se adaptando a fazer a fiscalização. A fiscalização de emissões está tendo uma grande mudança e a Polícia Rodoviária Federal está se equipando para acompanhar essa mudança. Vem aí mais notícias no Vale Urgente com Tony Blade. Eu volto amanhã com o Band Cidade. Espero você. Até lá. Pessoal, boa noite. Boa noite aí a todos. Bem-vindos aí a mais uma das nossas lives aqui da Hybrid. Então, a gente está aí toda semana tentando fazer um bate-papo legal com vocês, trazendo sempre um assunto aí que é parte do nosso dia a dia aí no mercado de reparação, né? E nessa noite aqui a gente vai falar um pouco sobre, né, o mercado de reparo de módulos, né? Então os desafios e investimentos para quem pretende entrar nesse mercado, para quem já está aí no mercado, mas está sempre precisando se atualizar, tá? E já começo aqui agradecendo a ilustre presença aí do nosso grande parceiro, né, Marcel, e do pessoal da Só Diesel, né, que são parceiraços nossos aqui da Hybrid. E são um caso muito legal aí, onde quem entrou no mercado decidiu optar por entrar por esse mercado, se especializou e hoje é uma referência aí. Então, Marcel, obrigado aí, cara. Vou te abrir aí o espaço também para dar boa noite aí para a galera. Obrigado, Mozart. Eu que agradeço a oportunidade que vocês deram aí a Só Diesel para participar dessa live aí, fazer esse bate-papo com o pessoal aí, é bacana isso. E realmente, depois de alguns anos aí correndo atrás de investimentos e tudo, estamos conseguindo conquistar um espaço no mercado, mas é puxado. Eu não sei, a gente tá falando todas as coisas fora de... Não, destravou. Não. No online também, né? Ô pessoal, então, boa noite aí. Deixa eu pedir aqui uma breve desculpa pelo problema técnico aqui. A gente corrigiu aqui, estamos de volta a uma boa conexão, tá? Então, né, tava nosso amigo aí, Marcel, falando, né, se apresentando aí. E, enfim, volta aí aos agradecimentos a ele pela presença. Um agradecimento a todos vocês que estão aí nos acompanhando nessa noite, né? E vamos aí a esse bate-papo legal. A gente vai falando aqui de uma forma um pouco mais descontraída também. E
estamos abertos às perguntas. Então, por favor, lancem aí suas perguntas, né? Acho que é o princípio desse momento aqui, né? A gente aqui, enquanto instituição que tem os treinamentos voltados para o reparo de módulos, né? Tem equipamento para quem trabalha nessa área, falar um pouco dessa nossa experiência de quem fornece isso, treinamento, equipamento, e o Marcel, como um exemplo da Sodiz, é um exemplo de um caso de sucesso nessa área, né? De um pessoal que realmente investiu, está trabalhando sério nisso e fazendo um trabalho muito legal na região deles. Então, eu convido aí realmente que vocês possam perguntar e a gente vai conversando aí ao longo desses minutos aí, tá? Então, vamos começar um pouco, né? Já tem uma galera aí junto, né? E sobre pergunta, né? Muitas vezes, assim, como que começa um pouco isso, né? A gente escuta aqui muito nos telefonemas iniciais uma pergunta que eu até separei ela em uma apresentação, né? O que eu preciso saber para consertar módulos, né? Então, é uma pergunta com muitas respostas, né? Literalmente muitas respostas. Mas eu acho que a primeira dessas respostas, e é uma resposta assim, essencial, né? Primeira coisa, precisa saber eletrônica, né? Então, isso aqui literalmente é o beabá, né? É o teu ponto inicial. Tanto que nesses anos que a Hybrid vem fornecendo treinamento de reparo de módulos, né, desde 2011 a gente está no mercado fornecendo esses treinamentos, ao longo do tempo a gente percebeu que precisava dar uma atenção e uma dedicação para isso. Daí surgiu o curso, que até está com a imagem da placa que é usada pelos alunos durante o curso e após o curso, né, para fazer esses ensaios e experiências com a eletrônica no dia a dia e aprender essa coisa que é muito abstrata de uma forma mais simplificada, né? Dela ficar mais palpável. Então, a eletrônica aqui é o primeiro passo, né? Eu preciso saber de carro? Poxa, se saber de gerenciamento, se você é mecânico, legal, já é um bom pontapé. Não, eu nunca mexi no carro, mas eu sou técnico em eletrônica, ou eu sou técnico em informática. Cara, o importante é dar o pontapé inicial e começar a aprender, né? Quanto mais você conseguir correr atrás, melhor vai ser nesse sentido, né? Óbvio, não precisa ter uma formação acadêmica na área de um curso superior, mas precisa começar a aprender, entender o que é uma coisa, o que é um transistor, como que você tem a polarização de um transistor, o que é um VGS, né, Marcelo? O que isso interfere aí no dia a dia, né? Então, tem coisas que no dia a dia você vai aprendendo cada vez mais, e tem componentes novos, tecnologias novas, sempre é um desafio novo. É um mercado muito gostoso de trabalhar, porém tem suas dificuldades, né? Informações, e isso é a parte que se torna mais gostoso. Você tem que ficar correndo atrás das informações, obter aí informações de dataset, datasheet, componente. É bacana, cara. A gente acaba se familiarizando, acaba se viciando naquilo, cada vez mais buscando e tentando descobrir, gostoso. não, absolutamente, né? E aí é o importante do conhecimento, né? O conhecimento ele faz muita diferença. Às vezes, assim, conversando com o pessoal aqui, eu costumo falar uma frase muito recorrente, né? Muitas vezes, né? Tipo, conhecimento é essencial. Às vezes você consegue fazer muita coisa com pouco equipamento e muito conhecimento. Mas se você tiver muito equipamento sem nenhum conhecimento, você não faz nada. Agora, se você tiver os dois, se tiver equipamento e tiver conhecimento, aí então você faz muita coisa mesmo, e muita coisa boa, muita coisa de qualidade, muita coisa que vai fazer você fazer a diferença, né? E assim, eu acho que esse, Marcelo, é o caso que você acabou servindo aqui, até por isso a gente pensou em convidar, porque vocês representam isso, um caso onde vocês tiveram investimento em equipamento e tiveram investimento em conhecimento e, poxa, estão fazendo um caso muito legal aí. No começo, realmente, a gente pedalou muito, assim, porque não tinha tantas ferramentas para obter os resultados, né? Tinha até um certo conhecimento, mas a ferramenta também não dava resposta, aí você começa a ficar louco, porque
Você vai medir um componente achando que ele está com defeito e na verdade o equipamento que você está usando ou a ferramenta que você está usando não está te dando essa resposta adequada. Aí você começa a entrar em xeque naquilo que você está fazendo, e isso é um grande problema, né? Você achando que está fazendo correto e o equipamento dizendo que está errado, e isso complica muito no teu dia a dia, né? Você tem que buscar as ferramentas corretas para ter as respostas do conhecimento que você tem aplicado, né? Isso é fundamental. Não, com toda certeza, né? E assim, até um pouco da imagem aí, pessoal, que vocês estão vendo na tela, né? A importância, né, do conhecimento de usar, né, como o Marcelo colocou aí, né? O Marcelo levantou, você precisa do instrumento certo ali para medir, né, o equipamento certo para medir, o equipamento certo para gravar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre equipamentos daqui a pouco também. Mas o conhecimento de usar, né? Tá aí uma imagem, né? Até aqui da nossa sala, essa foto foi tirada aqui numa das campanhas nossas, né? E ali um osciloscópio, né? O osciloscópio é uma plaquinha ali, né? Uma placa de um DC7. E, enfim, né? O osciloscópio é a nossa colher de pedreiro, eu sempre brinco, né? Então, você não faz nada sem ele ali no teu dia a dia, aí no mercado de reparação de módulos. Então, se você não souber controlar bem esse equipamento, manusear, entender as funções, né? Saber, poxa, eu vou medir aqui uma frequência. Beleza, eu vou medir frequência. Pô, mas eu quero medir um Duty Cycle variando. Opa, peraí, Duty Cycle, que coisa é essa, né? Então, muitas vezes alguém que vai chegar para entrar nesse mercado não ouviu isso, né? Mas é uma coisa importante, né? Então, uma placa dessa aí, por exemplo, eu vou avaliar se tem um sinal de controle em uma válvula M-Prop. Uma coisa que eu vou analisar, eu vou ver que ela tem uma frequência de 180 Hz e ela vai oscilar o Duty Cycle se eu mexer na pressão do rei ou na rotação. Então, ou seja, usar a ferramenta ali de forma correta e saber como medir essas coisas vai influenciar, né? Então, enfim. Esse conhecimento realmente aí é importante, né, de uso dos instrumentos de medição, né? Volta aí a questão para o Marcel, né, de como assim, até o momento que você começou a mexer com o módulo, como é que era o seu uso com esses equipamentos, por exemplo, Marcel? Então, bem no começo, nós tínhamos poucas ferramentas, né? Como todo mundo começa, com, às vezes, capital baixo, então o pessoal vai para a primeira ferramenta, que é o multímetro. Você tenta fazer muitas coisas com o multímetro. Ele ajuda, sim, é uma ferramenta que eu utilizo o dia todo, mas começa a te limitar. Aí você tem que ter o osciloscópio, frequências de ondas, aí você vai começar a ter outras abrangências, né? E o simulador vai te dando essas respostas também. No começo nós não tínhamos o simulador da Hybrid, por exemplo, tínhamos um outro que dava a resposta errada do sinal. Então, depois que a gente foi buscando essas informações, foi fazendo os cursos, foi abrangindo conhecimento, aí fomos vendo que realmente a ferramenta não estava adequada e fomos adequando e comprando ferramentais novos, qualidade de respostas excelentes, e aí foi tendo resultados positivos. É bem assim que funciona o mercado hoje. Não, é exatamente isso aí, né? Sempre estar aí se preparando, né? E aí começando com esse leque inicial, né? Pensando no conhecimento, ferramenta, né? E aí conhecimento, tá? Você veio aí do mercado, era mecânico, né? No sentido de não tinha esse contato com a eletrônica. Dá para aprender? Tá, gente. É esforço, sabe? Eu quero aprender, então vou lá, vou fazer o curso, vou começar a entender o que é, vou começar a entender o que é um transistor, né? Como que eu testo a polarização de um transistor, né? Como que eu vejo se um transistor tá bom, o que é um circuito integrado. O Marcelo comentou uma coisa aqui que é legal ver essa palavra pelo reparador, né? E não só quem está mais na área acadêmica, né? O datasheet, né? A importância que é o datasheet de um componente. E não só para você saber como seguir um circuito, porque você vai precisar para seguir um circuito, né? Então eu pego ali o pino de entrada de um módulo, né? Então
vejo que entra um sinal ali e tal, aí chegou em um safe. Eu preciso de um datasheet para saber como que eu interpreto o circuito a partir dali. Mas muito mais do que isso. Exemplo, você vai trocar um componente. Poxa, eu preciso trocar um MOSFET aqui que queimou numa placa. Mas eu não estou achando mais para comprar porque ele é obsoleto. E, gente, fica obsoleto, né? Às vezes você vai ver componente eletrônico que descontinua, né? Ele deixa de ser fabricado. Isso aí até vem um pouco para o título da live, né? Um desafio aí do reparador, né? Achar um componente que seja bom e que vai te permitir ter uma boa garantia, né? E aí, o componente que era o certo ali da placa não existe mais para comprar. Poxa, e agora o que eu faço, né? Mas se você aprendeu a pesquisar e comparou ali o datasheet, você sabe as características que vai ter que buscar em um componente. E aí você consegue substituir por um outro que tenha características similares e apresenta a mesma qualidade de uso. Isso tem bastante mesmo. Tem bastante. Eu acabei lembrando até um pouco disso. Essa semana eu estava dando auxílio também aqui para um outro aluno nosso. Ele estava tentando achar um componente que é justo o componente das unidades de Scania. E se vocês tentarem procurar ele, vocês vão ver que não acham mais, porque ele é obsoleto, né? Só que se considera as mesmas características, né? A corrente que ele conduz, a resistência de condução, você acaba conseguindo substituir ele por algum outro que tenha a mesma eficiência. E é essa interpretação de datasheet, né? Quer dizer, aí de novo é o conhecimento te permitindo ir um pouquinho além, né? Não ficar travado, opa, não achei, agora o que eu faço? Não, peraí, não achei, vamos ver aqui o que tem que serve aqui pra gente, né? O que é muito usual no mercado também são sucatas, né? Então, você armazena sucatas e vai removendo peças que estão boas, também ter algum respaldo, porque tem muitos componentes que você não acha no mercado. Mesmo que você tenha datasheet, você acha só em sites internacionais, ou às vezes demora muito para chegar, né? Então, no teu dia a dia você acaba armazenando esses componentes que são mais usuais, você compra uma quantidade maior, 10, 15 peças, toca. Mas às vezes tem um defeito que vem novo, componente que você nunca chegou a fazer isso, está travado, né? Aí você passar para o cliente, às vezes que ele tem que aguardar, sei lá, quase uma semana para se recuperar uma placa, sempre chega para nós no final da linha, que é o lado de você, né? O cliente final. O cara quer que a gente conserte o módulo do caminhão andando na pista. É sempre o fato que ele sempre quer, né? Então, é um desafio dia a dia isso aí. Então, quer armazenar, fazer as sucatas, tirar um componente às vezes quando precisa. Também é uma, digamos assim, as 7 chaves que você tem que guardar ali, né? Não, você falou tudo, Marcelo. Realmente é uma dica aí bem legal quem aí tá começando a entrar na área, né? Guardar sucata é importantíssimo, né? Como você falou, e não só por causa dessa demora às vezes do envio do componente, né? Mas aqueles componentes que não são comerciais, né? Porque sempre vai ter um. Sempre tem um que você não vai achar em canto nenhum do mundo. Então, mesmo nos sites chineses, que às vezes é o último recurso quando você não acha em um site mais confiável, né? Você tem uma certa dificuldade de achar um componente ou outro ali muito específico, né? Então, muito boa fala, hein, Marcelo? Realmente ter as sucatas é essencial aí para quem está na área. Então, gente, guardar mesmo o que vocês tiverem, o que achar para comprar aí de sucata, sempre tenha, né? E os nossos amigos que estão aí acompanhando, estão vendo bastante gente aí já da área, vão bem comprovar isso também, né? Aproveito aqui até para retribuir aqui uns abraços aí pro meu amigo Jonathan, que estava dando um salve aí pra gente agora. O Jonathan lá de Fortaleza. Grande parceirão nosso aí também, né? Então, também o Thiago Lima aí do Rio de Janeiro, então um grande abraço aí, né? Então, pessoal, valeu aí a participação. O pessoal da empresa que está aí, aí, o Herbert que eu vi.
Alguns eu Um consegui abraço ver aí aqui pro também, né? Herbert. Não. O pessoal Sim. meio que reclamou ali, moça, o áudio estava muito baixo e travando. Não sei se já corrigiu isso. Dá pergunta pra galera aí se o áudio melhorou ou não. Boa, galera. Fala aí pra gente se o áudio melhorou, tá? Já aí também um abraço pro Adriano, nosso parceiro, companheiro lá de Fatec, ó. O Daniel Augusto. Tem um colega meu que está aí no grupo também, que faz muitas aulas online, por aí de matemática e física. Flávio, ele dá bastante aula aí sobre resistência, sobre distância, sobre bastante. Bacana, bem legal as aulas dele. Legal, não, muito bom. Aí, pessoal, tá vendo? Então, sempre buscando essas coisas aí, ó, buscar essas parcerias com quem pode ajudar e trazendo essas informações a mais para vocês, tá? Deixa eu só interromper aqui, dar mais 2 boas noites aí pro nosso amigo Paredão Couto aí, né? O Cosmo aí da Demir Diesel, um abraço aí, né? E também para Luciana Fraga, minha irmã, que também está assistindo aí. Um abraço, Lu. Então, conhecimento de novo, Marcelo, você falou uma palavra aí muito legal, sabe? Impedância. Pô, essa palavra aí traz um pensamento legal pra gente, né? Quando você pensa um pouco na montagem do equipamento, e você falou sobre, às vezes, o equipamento que não te responde, né? O simulador, de repente, ele vai não simular perfeitamente e mostrar um resultado errado, né? Então, impedância que é uma palavra que ajuda muita gente, pessoal. E presta atenção nela, dá uma pesquisada aí sobre isso, né? A gente aqui na Hybrid, no nosso equipamento para reparo de módulos, no nosso simulador, a gente faz questão de trabalhar com as unidades reais do veículo, né? Então, se é um Comorreio, usar ali um Comorreio, se tá ali com um Mercedes, trabalhar com as unidades Mercedes. E o foco disso é você conseguir ter essa preocupação com a impedância, né? Porque o módulo ele vai monitorar essa carga lá no final. E quando você troca a unidade, você altera a impedância que essa unidade representa no sistema. E aí isso às vezes pode te levar a um erro errado, uma análise errada, né? E um diagnóstico que não vai ser preciso, né? Então, aí vem essa brecha que eu já aproveito para falar um pouquinho, né, das ferramentas, que são o nosso investimento aí para quem vai entrar no mercado, né? E como o Marcel bem falou antes, você pode começar com um investimento pequeno e ir crescendo à medida que vai trabalhando, né? E nesse sentido, o investimento importante é ter um simulador, né? Para te permitir facilitar aí no teu dia a dia a análise aí dos defeitos. Então, exemplo, né, você precisa fazer um casamento ali de módulos, enfim, sei lá, gravar um decode em um conjunto PLD e FR. Poxa, você não tem esse simulador na bancada e o caminhão está a 50 km de onde você está, a dificuldade que é, né? Ou você trocou, que seja ali, deu problema de unidade ali dos Mercedes e você precisa testar. Eu vou voltar lá no caminhão, 40, 50 quilômetros, ou às vezes mais, para testar, né? Então a vantagem da ferramenta na bancada é a ferramenta montada da forma correta, é isso, é te agilizar o dia a dia, né? Verdade. E tem mais uma coisa também que é importante, é a frequência. Tanto a impedância quanto a frequência. Às vezes você troca componentes e ele deixa de dar aquele curto, a resistência que estava dando normal, que a frequência continua baixa. E às vezes você coloca na placa, bota no caminhão e lá no caminhão dá problema. No simulador você passa reto porque olha isso. Aconteceu já comigo aqui algumas vezes, pegar componentes que não estavam 100%. Você media com o multímetro ok, você colocava no caminhão e não funcionava. Então, uma frequência bem baixa em Hz. Acontece também. Então, tá vendo? Aí, de novo, juntando as duas coisas, né? O ferramental legal, a experiência, o conhecimento, né? Tudo juntando aí para você fazer uma boa análise, uma análise que seja rápida, né? O mais eficaz possível, né?
Então, enfim, é o que a gente tenta sempre trazer com os nossos equipamentos, né? Tentar facilitar o dia a dia de quem está fazendo a reparação, né? Tanto com as ferramentas, né, como com os cursos aí que a gente fornece, né? Então é isso, gente. São desafios constantes, né? Vocês sempre vão estar aí com problemas que precisam ser solucionados, mas, cara, se se você está disposto a resolver, é tranquilo, né? Já que a gente está falando de ferramentas, né? Outras coisas aí que vão te interferir no dia a dia, e eu já falei disso aqui um pouco antes, olha só, é importante o tanto que eu volto para falar de ferramental, né? Então, claro, a gente não está aqui colocando hoje tudo que tem no dia a dia do reparador, né? Mas um olhar mais geral, mas osciloscópio, gente. Então, de novo aí no leque das ferramentas, né? Então eu penso em ferramentas, eu penso em ter o simulador, obviamente, para facilitar os reparos no dia a dia. Eu tenho que ter a preocupação de ter a ferramenta de solda e boas ferramentas de solda, tá? Aí saber trabalhar, enfim, com estação de ar, estação de ar quente, né? Saber ter a estação também com ferro de solda, com diversas pontas ali, trabalhar com fluxo de solda, né? Um bom sugador, enfim. E o treinamento certo, né? O treinamento para trabalhar com isso. Então você vai ter vários níveis, né, de preparação para isso, até chegar para alguns dos colegas nossos aí que trabalham com a troca dos BGAs, né, que é realmente assim, digamos, o mais delicado trabalho, ou enfim, o que você tem que ter uma especialização muito maior para fazer. Né? Uma pergunta, Marcelo, BGA é uma coisa que já acontece de aparecer aí com vocês? Vocês têm alguma experiência com isso? Acontece, e já consegui salvar muitos módulos com ressolda, né, retrabalho ou substituição. Tem algumas que são substituição mesmo. Chega a queimar e você tem que substituir. Já substituí alguns e ficaram bons, assim também como substituí outros que também não deu certo. Mas são mais placas LC7, que dá mais problema de VGA. As demais acontecem, mas são bem raros. A gente realmente vê mais coisas LC7s. E um pouco com os Scanias também, que o Scania ali ele é muito sensível em relação a você acabar fechando um curto ali. Então... mas é mais LC7 substituição de VGA do Scania eu nunca cheguei a fazer. Eu vou fazer agora um primeiro. Eu tenho um que, na hora de fazer uma leitura, ele acabou queimando. Eu vou tentar substituir ele para fazer um teste, ver se vai dar certo. Legal, Marcelo. Vou aproveitar o gancho aqui, que você me deu um gancho interessante para a gente falar. Leitura, né? Eu sei que vocês aí também, nessa de fazer investimentos, né? Vocês investiram bastante em ferramentas para programação, Sim. né? Pode contar para a gente um pouquinho dessa experiência? A primeiro momento, nós começamos com o Trasdata. Tá? Eu já tinha um conhecimento anterior, antes de entrar na Só Diesel, né? Eu trabalhava com essas ferramentas. Então, quando eu adentrei a empresa, eu já vim com essa ferramenta que hoje eu acho uma das melhores do mercado. Eu já adentrei com ela nos trabalhos. Então ela me dá uma resposta bem precisa, tem uma qualidade muito boa. E depois disso nós fomos ampliando essas ferramentais, né? Para os scanners específicos das linhas, que tem muitas coisas que você tem que fazer com scanners específicos. Então vamos lá, por exemplo, Mercedes, que às vezes você faz uma troca de arquivo, mas tem que fazer algumas parametrizações. Se você não tiver, no caso do Mercedes, um Star Diagnose, às vezes você pode ficar travado em alguma situação por isso, né? Tem que fazer uma substituição, às vezes, no sensor de pressão de admissão, ou alguma coisa desse gênero, né? Tem algumas ferramentas genéricas que fazem, mas não faz quase tudo que um scanner específico faz. Então, no dia a dia, sempre é um investimento, tá? São ferramentas que não são baratas, você tem que ir adquirindo elas passo a passo. Tem alguns colegas que trabalham apenas numa linha, né? O nosso amigo Jonathan lá, ele se especializou bastante em Mercedes, ele faz outras coisas também, mas a função principal dele no começo foi Mercedes, né?
Então o investimento fica um pouco mais baixo, né? Então você já não requer tanta, aí você não precisa de um Transdata, poderia usar aí um CAS, alguma outra ferramenta para fazer leitura, né, das memórias. Então cara, é bastante ferramenta para diagnóstico, tanto para troca de arquivos quanto para parametrizações. É uma gama bem grande de ferramental, bastante. Realmente é bastante coisa para fazer, mas não tem como não fazer, né? Então, se você quer realmente começar, ou já está aí na área e precisa melhorar um pouco ainda, né, é uma preocupação, tá sempre investindo e olhando para o seu foco, né? O que você falou foi bem interessante, né, Marcelo? Tipo, o que eu faço, né? Você mexe com tudo, então você tem que investir o máximo possível. Não, eu só mexo com a Scania, poxa, então quer dizer, diminuir um pouco o foco ali. Eu só mexo com o Volvo, também diminuir um pouco o foco, né? Mas investir ao máximo com as ferramentas específicas daquele setor que você trabalha é importantíssimo, né? Desde o que seja um scanner, né? Até coloquei uma imagem de um scanner que a gente chamaria de, assim, de um genérico no sentido que faria multimarcas, né? Fariam todas, né? E também, né, parceiros grandes nossos aí, pessoal da Tecnomotor, né? Que faz muita coisa, né? Adianta demais o dia a dia da gente aí no trabalho de reparação. Há scanners específicos para, como você comentou, né? Você precisa fazer uma parametrização bem específica ali de um módulo X, né? Então, de repente você vai precisar de algo bem específico mesmo, né? O legal, sim, muita coisa scanners como o Raster vem fazendo, vem te permitindo fazer e facilita muito a vida do dia a dia da pessoa. Até como você falou do Raster, o Raster 3 tem algumas coisas que ele faz que até os scanners específicos não fazem, né? Então tem até uma parte de programação de chave que você consegue fazer em caminhonetes, S10. Eu sempre uso os Ford, uso bastante né? na S10, uso bastante o Raster 3. Então tem algumas funções que eles fazem que tem um ferramental original que não tem, né? E o investimento dessas ferramentas, Mozart, você tem que fazer exatamente como você falou. Você tem que focar, para quem está tentando adentrar nesse mercado, focar nos veículos que você tem fluxo maior. Foi isso que nós fizemos na Só Diesel. Nós sentamos, vamos viabilizar, vamos. O que vamos fazer? Tem Scania, Mercedes, Volvo, Iveco, o que vamos começar? Na época, o que chegava mais para nós era Mercedes e Ford. No pátio do cliente final, né? Que a gente chama de pátio, porque é os clientes que vão chegar na empresa, e as empresas que nós atendíamos, né? Então a gente começou a investir nessa parte, começamos então a focar em EDC7 e PLD, Mercedes. E aí foi comprando os ferramentais para isso. Aí depois foi abrangindo, aí fomos para Scania, aí fomos indo para Volvo, e assim fomos indo, né? Então hoje nós estamos adquirindo o último ferramental, que é do Iveco. É um fluxo bem menor, e hoje o Iveco começou a ganhar mercado na nossa região, né? Começou a ganhar mercado, começou a aparecer muito, então a gente teve também que comprar agora um stand específico da Iveco. Então, aí teve case, aí compramos case, agora que entrou John Deere, então tá sempre buscando e sempre comprando, né? Realmente é bem... Você tem que focar naquilo que você precisa e vai investindo, né? Passo a passo. Exatamente, né? Investimento e foco, né? E aí, quando você fala foco, né, até me vem uma interpretação aqui engraçada, né? É importante também ter foco no que faz, porque você fala, poxa, estou reparando um módulo, né? Se bobear, o pessoal sai com um módulo de avião aí na tua bancada, você conserta isso? Né? Então, tipo, é importante também saber filtrar, né? Saber lidar com essa gama de trabalhos que vão aparecer, né? Saber dar o valor, né, do teu serviço. Acho que essa é uma das grandes dificuldades aí, né? Também a gente precisa sempre lembrar da importância de valorizar o nosso mercado, né? E de dar valor àquilo que você está fazendo, porque não é só trocar um componente A, B e C, né? Então, tem todo esse investimento aí por trás, né? Tem toda
lógica que você precisa garantir ali o teu cliente, a preocupação com o que vai acontecer depois, né? São dicas importantes, né, galera? Filtrar bem. Tem um comentário do usuário aqui no Face, o Roberto Gomes, não tem como regredir, a atualização é constante. É verdade, é isso aí, cara. É bem isso aí mesmo. Sempre pra frente, você não tem como voltar, mas começou, vai embora. Sim, né, gente? É fazer um curso, fazer outro, 2, 3, e aquilo que você vê que precisa, né? E não parar, né? A gente não para de estudar nunca, né? Então, seja quem está na ponta aí fazendo a reparação, a gente aqui que está produzindo os equipamentos, produzindo os treinamentos, né? Então a gente não para. É todo dia aprendendo alguma coisa nova, descobrindo alguma coisa nova, porque os sistemas estão se reinventando o tempo inteiro, né? É verdade. O que a gente utiliza muito ali, Mozart, eu uso diariamente, né? 24 horas, digamos assim. Só não dá 24 horas porque a gente precisa descansar, né? É o HBox novo da Hybrid. E toda vez que eu vou fazer simulações, cara, aquela simulação de funcionamento que nós temos automática, ele ajuda muito, viu, cara? Ajuda bastante, porque você entra com o scanner e você consegue ver aquelas respostas em tempo real ali de pressão de turbo, de temperatura, de aceleração, rotação, pulso. Então você consegue fazer toda essa simulação. Isso é uma coisa que ajuda muito no dia a dia, cara. É um negócio bem bacana. Entrando aí já um pouco na parte dos simuladores, né? A gente estava falando sobre as ferramentas assistenciais. Então o simulador ele também é um assistencial. E essa função que ele tem, cara, ficou muito bacana. Esse foi um tour do gato que vocês deram aí que foi muito legal, cara. Eu utilizo bastante aqui. Valeu, Marcelo. A gente agradece aí o comentário, de verdade mesmo, né? E assim, a gente ainda vai melhorar bastante isso. Né? Estamos aí com os projetos para deixar ele ainda mais moderno. Então, se Deus quiser, vai dar umas simulações mais válidas. Mas a ideia de ferramenta tem que ser sempre de facilitar o dia a dia, né? Então aí você atribui as duas coisas. Poxa, eu estou com a ferramenta aqui de um lado, o conhecimento do outro, né? E indo para frente, né? Igual você falou, estou ali com o scanner interpretando direito, né? E aí interpretar, né? Eu acho que essa palavra aqui, ela cai bem para essa nossa discussão. Então você tem ali os sinais sendo colocados, né? A ferramenta te manipulando os sinais sobre o módulo e do outro lado você interpretando o que aquilo tá colocando, né? E esse nosso trabalho de reparo é muito isso, é um trabalho de detetive, né, pessoal? Então, quem se sentia aí meio... sentiu que pertenceu com esse comentário, né? Eu sou detetive de módulo, que está ali caçando e procurando um defeito que muitas vezes é cabeludo, né? Às vezes você até acha rápido, às vezes você passa uma semana para achar um defeito ali muito mosca branca, né? Então, enfim, ter essa capacidade de interpretação é importante, né? E aí quando você junta um ferramental legal e consegue interpretar direito, isso facilita. Voltando aqui aos desafios e só fazendo um gancho com outra coisa, né? Eu coloquei essa apresentação aí que acho que é interessante também, componentes eletrônicos, né? Já comentou, você falou uma fala aí antes, Marcelo, sobre de repente você analisa um componente, ele parece que está legal na bancada, mas aí coloca no caminhão e não está. E aí, galera, saber achar componente, saber comprar componente, isso é um ponto importante também, né? É com certeza um desafio, né? A gente comenta muito disso aqui nos nossos cursos, né? E aí você tem boas soluções para isso, né? Uma das soluções mais certeiras é saber de onde compra, né? Então comprar de uma loja de confiança, saber interpretar o datasheet para ver quando que eu posso trocar aqui, quando que eu não posso trocar. Tudo isso acaba interferindo um pouco, né? E muitas vezes você acaba podendo ter problema porque comprou lote de componente ruim, né? Muita gente ainda compra o componente apenas
via AliExpress, Alibaba e tal, ou componente em lojas aqui do Brasil, né? A gente sempre recomenda, né? Marcel é prova disso, eu vou até pedir que ele comente um pouco daqui a pouco, a gente sempre recomenda lojas como a Moser, né? Nos Estados Unidos, ou a DigiKey, né? Que são lojas assim muito confiáveis, né? E tem um, você consegue comprar. Tem até um atendimento rápido, cara. Você compra, pra mim aqui que estou no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, cara, chega a dar 3 dias, 4 dias às vezes na compra do componente, cara. Vem muito rápido. Muito rápido. Mas aqui em São José dos Campos ele chega em 2 dias. Vindo dos Estados Unidos, é mais rápido que o correio. Vou fazer um hashtag aí, correio aprende famoso. Eu não sei qual é a logística que eles usam, mas cara, é bem interessante. Não, é muito bom. Ele cara. compensa pelo lado de qualidade, né? Isso como você estava frisando ali. Ele compensa pelo lado de qualidade. Por questão de valores, realmente, ele é bem mais caro que os do mercado nacional. Mas no mercado nacional tem muito problema, cara. Eu tenho constante problema aqui. Às vezes eu não consigo comprar lá porque tem que comprar numa demanda um pouquinho maior. Aí eu acabo comprando aqui, aí eu utilizo na placa, às vezes ele funciona, eu tive problemas em modo de trabalhar uma semana e voltar a queimar no mesmo componente. E complica, né? Aí entra nessa de qualidade de lote, né? Então, pessoal, é um desafio aí para vocês estarem vendo e que existem boas soluções, né? Claro, infelizmente nem tudo a gente consegue comprar dessas lojas, né? Infelizmente tem aqueles componentes que são dedicados e que essas lojas acabam não vendendo, né? Principalmente aqueles componentes Bosch lá, né? Então, aí, enfim, você acaba sendo refém de um fornecedor chinês ou um fornecedor nacional que necessariamente traz de um outro fornecedor chinês que a gente não tem essa garantia de qualidade de uma DigiKey, por exemplo, né? Mas fica a dica, pessoal, lojas de DigiKey aí, tá, vem dos Estados Unidos para cá, um pouquinho mais caro, mas é confiança, vale a pena para não ter dor de cabeça. E é importante você não ter dor de cabeça, porque pô, se você fez um bom serviço, tem que estar com a garantia dele, né? Então, se você não tem garantia do componente, como garantir para o cliente? E uma coisa que acontece bastante comigo aqui, até que você falou da qualidade, esses componentezinhos que às vezes você guarda de carcaças, cara, é incrível como, não sei se porque ele é fornecido de primeira linha para os fabricantes, para as montadoras, né? E quando você reutiliza ele, cara, ele dura, às vezes você troca na placa ele não volta mais, ele vai embora, ele trabalha por mais muito tempo. Então essa diferença de qualidade do material de reposição do material que é colocado para as montadoras tem uma diferença, cara. Eu vejo isso nitidamente aqui quando eu utilizo. Tem uma diferença bem grande. Não sei o porquê, mas posso estar errado, mas pelo menos para mim aqui, cara, acontece muito de eu colocar tirado de placas e sucatas e vai embora, aguenta muito tempo. Não, mas não acredito que não é só você, muita gente que chega aos meus ouvidos aqui tem sempre questionado sobre qualidade de componente, ou que trocou um componente funcionou apenas um tempo, depois parou, né? E a gente sempre dá a mesma dica, cara, olha onde você compra, né? O que você não conseguir comprar na DigiKey, por exemplo, tudo bem, não conseguiu comprar lá, vê no outro fornecedor, mas o que for possível comprar, poxa, vale a pena. Vai ter um pouco de gasto a mais? Vai, mas se você fizer uma boa compra, uma compra em quantidade, aí acaba ficando às vezes até elas por elas de comprar em uma loja brasileira, né? Sim. E é isso, né? A gente já falou aqui também, né? Um outro link que eu separei aí que acho que você chegou a comentar, né? Era até o comentário ali do Roberto Gomes, né? Valeu mesmo aí o comentário, Roberto. Atualização, né? Então, aí a imagem do nosso nobre César Augusto aí em um treinamento, né? Então, gente, está sempre se atualizando, né? Seja em treinamentos como os que a gente fornece aqui, né? Então, a gente sempre está trabalhando com algum novo sistema para poder ser realizado o estudo aí das placas e passado para vocês, né? Seja
se instruindo em casa também, né? Então o estudo não acaba quando termina o curso aqui, ele continua depois, né? Não, você veio, fiz um curso aí uma semana aprendendo a mexer nas placas Mercedes, eu já sei tudo. Não, você começou a aprender, você já tem o caminho das pedras, assim, mas o resto é dedicação, né? É dedicação, é quebrar cabeça, é queimar o dedo lá soldando as coisas, né? É pegar umas sucatas lá para mexer, ou pegar umas placas para ir estudando mesmo depois, aí sim, aí vem a resposta. Né? E à primeira vista, né, e aí o Marcel acho que pode falar um pouco pra gente, à primeira vista você pega a placa ali pela primeira vez e olhou, parece uma coisa de outro mundo, né? Tipo, o que é isso, né? Quando você... É que você às vezes vem com alguns vícios, né? E no teu dia a dia você vê que aquilo não é muito funcional. Então, quando eu busquei a Hybrid na época para fazer essas atualizações, esses cursos, eu comecei a trabalhar de um jeito diferente, né? Sempre baseado em, como a gente já falou lá no começo, em datasheet, esquema elétrico. Então isso aí tudo é muito fundamental. Hoje eu trabalho diferente do que eu trabalhava lá no começo. Então, isso daí é muito fundamental, né? Essa informação que a gente recebe. E no dia a dia sempre vai aparecendo coisas novas. Né? E o que é legal, não é porque estamos numa live com a Hybrid, não é por isso que eu vou falar isso, né? Mas esse pós-curso, né, esse suporte que você tem depois disso, que é o fundamental de tudo, porque no teu dia a dia vai gerando dúvidas e vão aparecendo novas coisas, novos esquemas elétricos, novos caminhos. Então, e quando a gente busca aí você, Mozart, ou o César, várias vezes tem um delay nessa resposta, vocês também têm no dia a dia, né? Mas sempre tem o retorno, sempre tem esse feedback, e isso é muito importante, cara. É fundamental. Para quem está querendo começar, o caminho é exatamente esse aí. Você vai adquirindo, vai fazendo, vai aprendendo, e cada vez sempre tem coisa diferente, cara. É por aí. Não, legal, Marcelo. Valeu aí o comentário, cara. A gente agradece esse bom feedback aí. E, cara, o outro lado pra gente também é real, né? Porque muitas vezes as dúvidas que vêm a partir do dia a dia de vocês abrem leques de coisas que às vezes a gente não enxerga aqui, né? Então, quando vai ter um treinamento, né? Então, para sair aquele treinamento, isso tem meses de estudo em cima de uma placa para montar aquele treinamento específico de um sistema. Mas nem todos os problemas possíveis e imagináveis que podem ter no campo foram vistos, né? Então, de repente, no dia a dia ali acontece alguma coisa que era fora do normal, né? Ou era fora daquilo que foi visto durante esse primeiro levantamento. E aí, à medida que essas coisas vão aparecendo e a gente vai conversando, né? Isso tudo vai sempre melhorando, né? Então, a atualização ela é constante até mesmo para os nossos cursos. Eles estão sempre se renovando e sempre melhorando aí de acordo com tudo que vai acontecendo aí no nosso dia a dia e no dia a dia de vocês. Né? Então, pessoal, atualização constante sempre para todo mundo. Né? Isso é um grande investimento aí no nosso mercado, né? Vamos investir sempre no conhecimento para ele estar sempre alinhado, né? Alinhado com tudo que está vindo. Eu participo de vários grupos aqui, não muitos, mas alguns, né? E tenho colegas de profissão, que são reparadores de módulos também, e que volta e meia me chamam, eu estou com um defeito aqui na placa, assim, você tem esquema elétrico disso? Então, como a gente tem esse material, né, às vezes a gente acaba passando, né? A informação, o circuito é mais ou menos esse aqui. Então, o esquema elétrico ele é bem fundamental na reparação de módulo, né? E tem muita gente que não tem esse tipo de material, né? Então, essas informações você adquire exatamente assim, né? Fazendo esses cursos, as atualizações, né? Então, é fundamental, cara. Sempre. Não, com certeza, Marcelo. Vou dar aqui uma resposta ao Chante, né? O Chante aí, Bombas Injetoras. Ô, Chante, obrigado pela participação aí. Né?
Então, parceiro aí do Marcelo. Então ele está perguntando aí, ó, se a Hybrid hoje tem o equipamento completo na parte de reparação, incluindo a parte de leitura de softwares e gravações. A gente tem o equipamento para fazer os testes, né, o simulador para você poder testar em bancada os módulos da linha diesel, focando no diesel pesado. A parte de leitura e gravação, não. Aí, Juliano, a gente já indica, né, os gravadores, como o Marcel citou o caso do Transdata, ou o CAS e Katag, que também são muito utilizados aí pelos nossos alunos aí. Além de outros gravadores que existem por aí, tem, né? A gente aqui na empresa também tem e usa ainda o Galeto, tem o Mini Pro, né, o TL866 para alguma leitura ali de EPROM, mas essa parte de gravadores a gente sempre indica e durante o treinamento algum que você possa fazer o uso junto com o equipamento, né? E aí sim, com o equipamento você consegue utilizar junto com ele esses gravadores, seja em algum caso via OBD ou, enfim, ali separadamente fazendo via BDM mesmo, tá? Então, acho que essa seria a resposta aí. Ok. Pessoal, por favor, se tiver mais perguntas, vamos postando aí. Pergunta aí, né, amor? Acho que esse é o ponto enriquecedor aí, né? E trabalhando um pouco com as dúvidas. Falando um pouquinho sobre gravadores, no mercado tem muita coisa hoje, né? Assim como tem com mais acessibilidade, né? Tem os mais em contas e também tem os mais caros, né? Então, a questão de funcionalidade às vezes é a mesma. Uns talvez um pouco mais práticos, mais fáceis e um pouco mais seguros. Outros mais simples, mais dificultosos, né? E não tão seguros, né? Tem conhecidos aí que usam e acabam queimando placa, queimando processador. Então tem que tomar muito cuidado. O pessoal aí tomar muito cuidado ao adquirir essas ferramentas. Prestar muita atenção em tensão, modo de leitura, plugins que vai ser usado para fazer essas leituras. Isso é muito fundamental. Não, com toda certeza, né? E se tornou um problema comum, né, Marcelo? Principalmente quem faz muita leitura no veículo, né? De repente está fazendo a leitura ali no veículo e por uma falha elétrica ali aconteceu momentaneamente, né? Caiu um pouco a tensão de bateria, algum problema na conexão do OBD e aí acaba travando o módulo porque parou uma gravação no meio da gravação, né? Acontece. Então, é um risco recorrente. Ou mesmo, às vezes, fazendo processo na bancada, né? Então, você tem várias ferramentas aí. Óbvio, as ferramentas mais fáceis de usar, que são ferramentas oficiais, são um custo alto de investimento. Mas, se você atingir um determinado patamar de reparação, né? Que você já tem ali uma carteira de clientes satisfatória, vale a pena aí você fazer um investimento com isso. Algumas ferramentas que você vai usar, Mozart, por exemplo, eu tenho uma lá que toda vez que eu vou fazer uma parametrização com ela, uma leitura, ele sempre me pergunta: tem certeza que o veículo está com o seu sistema de alimentação de baterias ok? Por que ele te diz isso? Porque no meio do procedimento, se a bateria do caminhão estiver ruim, você perde tudo, né? Então, tem ferramentas que te dão essa possibilidade. Tem umas que não perguntam nada, simplesmente vão, trabalham e vão embora. Então, é a diferença de valores e qualidades, né, que a gente fala. Exatamente. Marcelo, teve uma pergunta aí do Chant Bombas, né? Acho que é o Juliano, né? Direcionada a ti aí, ó. Vendo aí, perguntando aí, ó. Marcelo, ocorre com frequência de trocar a saída do módulo da Mercedes e o software travar, exigindo a reprogramação? Sim, acontece sim. Já aconteceu comigo. Já aconteceu o caso, sim. Esse trocar a saída do módulo que ele falou, acredito eu seria a tomada. Acredito que seja trocar os conectores, né? Quer dizer, se relacionando a tomada do módulo ali, né? A tomada grande e a pequena, né? De 16 vias. Acontece, cara. Eu já vi casos acontecerem. Comigo aconteceu acho que uma ou duas vezes. A substituição, ele, ou pela solda, às vezes não ficou muito legal, ele dá uma tensão meio baixa e pode acabar dando
Tem que tomar muito cuidado, pessoal, às vezes, na remoção dessa tomada. Porque às vezes fica um pouquinho de estanho e você vai puxar para remover e ele acaba danificando aquela ilha. Eu não sei, algumas pessoas chamam de forma diferente. Eu chamo de ilha porque é onde fica a espera para sol, né? Para se estanhar. PLD, principalmente, tem que limpar bem antes de remover, porque às vezes fica um restinho de estanho. Quando você vai remover a tomada, ele acaba arrebentando. Já perdi PLD com isso. Ficou um pouquinho, eu não vi, forcei. Quando eu forcei, chegou a quebrar um pedacinho da placa. Ela já estava meio fragilizada, porque alguém no passado tentou trocar e já trincou. Quando eu puxei, terminou de quebrar. Vou ter que tomar bastante cuidado, pode acontecer assim. Valeu, Marcelo. Boa resposta aí com base nessa experiência, né, pessoal? Então, esses pequenos cuidados aqui. Tem duas perguntas aqui que eu vou responder também. Do Weber, né? Tá perguntando ali, né, o Weber Santos, se a gente tem cursos de reparo dos módulos Mercedes online. Não, os nossos cursos aqui são todos presenciais, tá? Então são de segunda a sexta-feira. Eles acontecem de 8 da manhã às 5 da tarde, né? Então são 40 horas de treinamento aí. Turmas reduzidas, no máximo 2 alunos por turmas. Mas a modalidade online, ela acabou que a gente optou por não ter. Por quê, né? É muito mão na massa ali. Então você vem o curso, é seguir circuito, né? Então é você e o instrutor ali entendendo por onde passa, né? Então ó, entra um sinal aqui esse sinal ele muda dessa forma. E você está ali ou com multímetro ou para alguma coisa, principalmente osciloscópio, monitorando ponto a ponto. E aí, enfim, fazer isso online acaba perdendo um pouco de qualidade e por isso a Hybrid não optou em ter o treinamento online, mas o presencial, né? Mais uma pergunta aqui do Flávio Prisma, né? Ele perguntando, o que dá mais trabalho? A parte de hardware, né? Ou no software, na manutenção aí dos sistemas de injeção? Cara, isso aqui é muito relativo. Então, tanto hardware como software vai te dar bastante trabalho. Tá? Não tem uma resposta direta para isso. Depende muito do problema, depende muito do sistema. Às vezes você tem que mexer nos dois, né? Como foi a resposta ali da pergunta anterior. Então, varia muito de caso, Flávio. Mas você pode ter certeza que você sempre vai ter que mexer tanto em manutenção de hardware como também em manutenção de software ali das placas, tá? No meu dia a dia, Mozart, aqui, eu vou te dizer que, cara, quase 60-40, tá? 40% software e 60% hardware. Pego bastante problema de software corrompido por alguma sobretensão ou até mesmo uma fadiga do componente. Eu nunca consegui chegar a uma precisão por que aquilo se rompeu. É muito difícil, né? Mas... Ô, Marcelo, vou até interromper um pouquinho e fazer um comentário no seu comentário, né? Ou às vezes porque alguém criou o erro, né? Pode. Hoje a gente está vendo uma febre muito grande de pessoal mexendo no software, né? Fazendo os remapeamentos e tal. E para vários motivos, né? Pessoal preocupado com a economia, pessoal preocupado com potência, pessoal às vezes preocupado erroneamente em apagar código de falha, né? Uma coisa errada e que, enfim, acontece, não é a melhor solução para o problema. Ideal seria realmente solucionar. Mas aí, principalmente nesse último caso, né? Às vezes o software que foi trocado ali e vai te gerar problema que você tem que depois dar um jeito de trocar para poder descobrir e resolver o seu problema final lá, né? Aí vai englobar exatamente na pergunta que o Juliano, o Chante de Bombas, colocou ali, que não era sobre a saída da tomada do PLD, e sim sobre o MOSFET correspondente ao banco, né, banco de injetores. Pode sim, Juliano. Às vezes você trocou esse componente, ele, por não estar às vezes numa qualidade boa, pode ter dado uma subtensão e pode corromper assim o arquivo. Pode acontecer.
Uma outra pergunta aqui do Weber também, ele está perguntando ali do caso, ele comenta, tem muito problema com o Axor, né, um Mercedes aí, um 3340 com o módulo MR que pede o pulso em 3 unidades, né? O que acontece no módulo e por que acontece isso? Bem, dentro do módulo aí, Weber, eu não vou falar muito porque já entra um pouco no nosso assunto de treinamento, aí já é um pouco mais para quem vem aqui fazer os nossos cursos, né? Mas o que acontece é muito um defeito crônico mesmo, então isso é um pouco de projeto da placa, tem uma sobrecarga ali nos componentes que acabam realmente com a fadiga ali precisando ser substituídos, tá? Então é comum mesmo para o Mercedes. E aqui é até interessante, depois vou até pedir para o Marcelo retrocar um pouco a minha resposta, né? Você pega sistemas que têm defeitos característicos daquele sistema, né? Mercedes sempre dá problema no banco, o Scania sempre dá problema de rotação, EDC7 sempre vai dar problema na MPROP. Então, assim, tem as coisas muito comuns para cada um desses sistemas, tá? Então, de novo, Weber, isso realmente acontece, tá? Então tem aí que fazer um troca de componentes ali dentro do módulo. No meu dia a dia aqui, cara, eu reparar. percebo assim, o Mercedes, tá? As unidades do Mercedes, elas trabalham com uma impedância bem alta, né? Então a corrente realmente é um pouco diferenciada em relação aos outros. Talvez isso tenha uma sobrecarga e faça com que o trabalho desse componente seja muito maior. Então, talvez relacionado a essa tensão com a relação à temperatura. Às vezes esse excesso de temperatura pode fazer com que fadigue, né? Eu acredito que possa ser algo dessa forma. Você levantou um ponto importante aí, né? Até o Weber fez uma outra pergunta ali, dizendo que quando acontece a queima dos componentes, você tem que trocar a unidade, né? A questão da unidade dos Mercedes é algo que também favorece um pouco a fadiga, né? É muito normal alguns bombistas, né, às vezes, para ganhar um pouquinho mais de potência ali no veículo, eles alteram, né, esse atracamento para tentar injetar um pouco mais de óleo, né? E aí uma mudança de atracamento da unidade, ela vai acabar favorecendo uma queima precoce ali dos componentes do módulo, porque ele já é um componente que está sobre uma fadiga grande ali. E aí essa alteração vai aumentar essa fadiga dele e diminuir a vida útil, né? Então não tem que trocar necessariamente, tá, Weber? Não seria essa a situação, mas pelo menos fazer uma verificação delas. E aí sim, ver ela está dentro do parâmetro ou está fora do parâmetro. Está fora dos parâmetros esperados ali para a unidade. Aí você faz a substituição sim, porque aí se não fizer a substituição, não fizer o reparo nela, vai queimar o módulo de novo. E foi já até caso que a gente viu aqui, né, de um cliente trazer o módulo 1, 2, 3 vezes, não mexer na unidade até o momento que o módulo morreu. Aí não teve vez, aí teve que colocar outro módulo no lugar, né? Isso foi uma coisa que eu já passei. Não sei se você, Marcelo, já passou por um caso parecido. Já peguei muitos casos aqui com a bobina da unidade em curto e não tinha sido substituída e trocou a peça do módulo, colocou o módulo e queimou novamente. Aí quando queimou a segunda vez, opa, coisa errada, né? Aí vamos medir as bobinas, aí foi medir, a bobina realmente estava lá em cima o sinal dela, né? Aí foi substituída, não sei se foi substituída ou se foi reparada novamente. E aí tudo se normalizou, né? Mas o atracamento, se você está alterando, realmente ele está mudando aquela frequência, né? Então, o módulo trabalha ali constantemente de informação com a bobina, né? Manda o sinal, a bobina retorna, né? Não tem positivo e negativo o sinal, né? Isso aí faz dar problema sim. Então, beleza. Pessoal, mais perguntas aí? Então, se tiver aí, por favor, vão colocando. A gente está aproveitando esses minutos finais aí para responder aí. Acho que é isso por hoje, Marcelo. Eu vou agradecer aqui a... peraí, tem mais aí uma do Juliano aí, ó. Mais uma pergunta, né?
E falando em relação ao travamento do módulo na hora da gravação, se já existe recuperação, se sim, qual modelo, né? Então, olha, existe algumas soluções sim, né? Então, um exemplo de um módulo EDC, não um EDC7 aí que você vai fazer, um módulo Cummins, né? Então, isso é um exemplo que me veio à cabeça, né? Travou lá, você está usando um Insight, né? Usando o Incal lá para fazer a gravação, travou no meio do caminho. Em alguns casos você consegue sim retirar o módulo, pôr na bancada e ali acessando via BDM e fazer uma regravação dele, né? Mas há outras situações aí que você consegue lembrar disso? Não, a grande maioria quando está um travamento você consegue destravar, desde que o travamento não seja por excesso de tensão ou falta de tensão, né? Quando é um travamento pelo arquivo, rompimento de arquivo, alguma informação porque ele vai enviando dados, né? Ele vai mandando um pacote de dados para fazer a gravação. Não manda tudo de uma vez só, ele vai mandando pouco a pouco, né? E às vezes numa dessa ele se perde. Então você consegue realmente voltar e regravar novamente. Agora tem alguns que travam e dali não sai mais com aquela ferramenta, você tem que usar uma outra ferramenta. Por exemplo, eu tenho lá o Transdata. O Transdata é uma ferramenta que ele força uma gravação em si. Você consegue colocar a gente chama do ID ou plugin, né? Plugin. Você força aquele plugin, você sabe que aquele plugin é daquele módulo, daquele processador, aí você força ele joga forçado para dentro, destrava e volta a funcionar de novo. Isso aí, uma diferença é que quando você faz uma gravação via OBD, né, você está fazendo isso através de um protocolo de comunicação. Isso. Então, você está comunicando com o microcontrolador da placa, o microcontrolador está, por sua vez, mandando aquelas informações para as memórias. E aí, enfim, você tem uma linha ali seguindo nesse raciocínio. Então, tem o equipamento com os transceivers, com o microcontrolador para a memória. Quando você faz esse modo direto, no caso do Transdata, ou que seja também com o Katag, ou o Galeto, enfim, você está acessando direto o microcontrolador, né? Então você está acessando direto ali a memória do microcontrolador, né? Ou pegando ali um bypass, um caminho direto para alguma EEPROM que tem ali no sistema. Acontece muito conosco aqui, Moza, como a gente trabalha com módulos virgens, né? Nós somos distribuidores aí no Brasil hoje de módulos, né? Então, às vezes você pega algum módulo virgem, o pessoal às vezes, eu comprei o módulo, mas eu não consigo trocar a programação, porque a ferramenta às vezes não tem aquele plugin, né? E os módulos novos, eles não vêm com nada dentro. Tem os que vêm com um pré-arquivo, e você consegue fazer gravação via VCards ou outras ferramentas, né? Tem alguns que não vêm. E aí você tem que fazer esse sistema meio que forçado, você tem que saber, aí dar o endereçamento e aí você consegue jogar o arquivo. Acontece bastante. Acontece sim. Até o pessoal do chat ali complementou a pergunta deles, eles estão dizendo que estão com o módulo lá de uma Amarok, né, que foi travada com Genius. Amarok a gente sempre faz a expressão quando fala, né, então é um carro icônico, né. Teve que trocar o painel, né, chave, o módulo, aí será que teria salvação? Então, enfim, tem a tentativa de fazer a gravação com uma ferramenta que acessa direto o microcontrolador, como no caso o Marcel usa aí o Transdata. Né? Então já pode procurar aí o parceiro de vocês aí, o Marcel, né? O Katag que faz a função, né? Faz essa função aí. Vou tentar fazer um destravamento lá, Juliano. Bom. É isso, pessoal. Acho que vamos encerrar aqui por hoje, né? Já está batendo aqui 1 hora de conversa. Assunto não falta, né? Pessoal, se for falar disso aí, você fala... Nossa, só antes de você deixar, vai... Tem bastante coisa, né? Bastante situação que a gente vive aí. Então, agradecer aí mais uma vez a participação de todos. Pessoal, obrigado pela audiência. A gente está aí nesse compromisso de toda quarta, tentar trazer um pouco de informação aí para todos vocês, nossos parceiros e amigos reparadores. Marcel, brigadão, cara. Valeu muito a participação aí. Eu que agradeço. A Hybrid é parceira nossa aí em muitos quesitos, em muitas situações. E, cara, no dia a dia é isso aí mesmo. Se você não tiver um suporte, não tiver uma boa base, fica sempre mais difícil, né? Com certeza.
É bom você ter empresas parceiras que você consegue contar no dia a dia, nas dúvidas, nos problemas, no suporte, né? Então, os desafios estão aí e a gente tem que correr atrás. Ah, não, com certeza, correndo sempre. Então, pessoal, obrigado, boa noite a todos. Marcel, obrigado, boa noite. Obrigado. E até quarta que vem, pessoal. Obrigado a todos os colegas também que estavam aí presentes, muito obrigado. O combate aos gases tóxicos emitidos pelos veículos ainda é um grande desafio para as autoridades. Causam prejuízo ao meio ambiente e também à saúde da população. Em São José dos Campos, uma empresa instalada no Parque Tecnológico desenvolveu um equipamento que pode ajudar na fiscalização de veículos que emitem esses poluentes. Um vilão invisível que pode causar prejuízo para as pessoas e ao meio ambiente. Os óxidos de nitrogênio, conhecidos como gases NOx, são elementos químicos produzidos a partir da combustão de motores a diesel. O grande volume altera o ciclo do ecossistema e também a qualidade do ar. Impactante, né? Porque eles atuam em várias coisas. Eles podem, por exemplo, afetar a troca gasosa das plantas, né?